Esse podcast é para profissionais que buscam compreender a ISO 37000, a norma para a governança das organizações. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou o Rogério Meira. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Bom dia, boa tarde, Rogério. Boa noite, sei lá, boa madrugada, né? Aí no Rio Grande do Sul, eu não sei que... O fuso horário. Fuso horário que vocês estão... Fuso horário gaúcho, né? Qual que é aí? Tudo bem com você, Rogério, para ficar mais simples? Tudo bem, o fuso aqui ainda é o brasileiro normal e talvez a gente possa dizer olá, porque daí quem estiver nos ouvindo, seja de dia, de tarde, de noite, não tem problema nenhum, né? Anotem essa não conformidade, Moniz, tudo bem? Tudo certo. Agora o Rogério chega da não conformidade na abertura do podcast. Tem barulho pra não conformidade, né? Só tem símbolo da promessa. Só. Coloca um barulho de copo podia quebrando. Criar um barulhinho pra dar um efeito ali quando dá uma dessas, né? Então, eu não posso nem abrir o podcast do jeito que eu quiser. Tá ficando difícil, cara. Difícil. Tá difícil. Eu já não mando na firma, não vou mandar mais nos podcasts. Tá ficando complicado. Não manda nos convidados do podcast, onde é que esse mundo vai parar, né? Tá duro isso daí, cara. Vamos lá. Ô, Recruta, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você tá filmando esse podcast também? Por que o Marquinho tá na tela? Não tá fazendo nada. Ele não mandou nem o link na hora certa. Tira o Marquinho da tela. Não, chefe, não é isso. Ele tá gravando. Eu sei, eu tô brincando. Eu sei que você não tá. Fica calmo. Eu sei que ele tá filmando a tela dele. É só pra gente ver. É só uma ofensa gratuita, não tem nada. É só pra ofender você, entendeu? Você não tem nada além de fora incomodar as pessoas, não tem uma razão. Porque o Rogério já vai sofrer o podcast inteiro, então eu tô dando uma variada aqui, entendeu? Já ofendi o Raio, agora tô ofendendo você, Marquinhos. Pra você que é nosso ouvinte e não sabe, a gente tá gravando os podcasts, a gente tem ideia de soltar essas gravações aí no YouTube ou não, né? Não sei, o Rafael, o Recruta, que vai decidir isso, junto com o time do marketing aqui. Eu só venho aqui fazer a gravação junto com a Moniz, né, amor? A gente já fez uma primeira abertura falando nada com coisa nenhuma, né? Então vamos começar a falar um pouquinho de quem que é o nosso convidado, Moniz. É o cara que mais participou de QualiCast até agora aqui. É isso que é verdade, isso, não é? QualiCast por metro é o que tem mais o Rogério convidado aqui. Ele tem mais QualiCasts gravados que cabelo, hein? Mas já pensou... Desnecessária essa. Acabou com a meta, né? Eu já tô orgulhoso do recorde, agora você acabou. Aí era muito fácil esse recorde. Se eu gravasse 1/10 de podcast, já teria mais cabelo. É difícil, né? Um podcast já não dá percentual 1000% a mais, né? 10.000% a mais não tem percentual. Mas, Moniz, apresenta o Rogério pra gente aí. Tem um currículo gigantesco. Você se vira apresentar ele do jeito que achar melhor. Eu tô quase passando a bola pra ele falar pra gente o que ele faz, falar um pouquinho da TSG, né? Só falando aqui dos episódios que o Rogério gravou com a gente, foi o episódio 77 que a gente falou por que a ISO 9001 não foi revisada. A gente já falou de auditorias remotas no episódio 53, no episódio 47 falamos de gestão de crise, no 43 falamos de qualidade na área de alimentos, 41 falamos da visão geral sobre a ISO 31000, gestão de riscos, falamos das mudanças da 19011 no episódio 39, falamos da 13485 no episódio 35. E esse é o recorde, cara. O cara que mais gravou com a gente aqui. A gente fica muito feliz de gravar com o Rogério, A gente gosta mesmo. Além de tudo, é um amigo, meu Rogério. Um prazer enorme receber você aqui. Vou fazer a abertura e vou te apresentar. Então, o Rogério como que é o CMO, né? É CMO que você é do... CKO. CKO, exatamente. Depois vai explicar o que é isso. Da ATSG. Ele auxilia clientes na área de sistema de gestão, né, como auditor, consultor, assessor, estrategista. O Rogério é palestrante, ele é professor, mentor, treinador e arquiteto designer. Essas duas últimas eu não sabia, mas tudo bem. De negócios, né? Atua na área de padronização principalmente, né, Rogério? Falando de normas e sistemas de gestão. É especialista reconhecido nacional e internacionalmente. Depois você fala um pouquinho desse internacionalmente, que eu acho muito legal. Né? Tem 35 anos de carreira falando dessa coisa que é as questões organizacionais, quando a gente fala de sistema de gestão, norma e estratégia. Tem conhecimento em várias normas, eu não vou citar porque eu tô batendo o olho aqui, tem mais de 20. Então,
Não vou falar. Treina auditores já. Há quantos anos já que você treina auditores? Uns 20? Mais 20, desde 99, com cursos reconhecidos. Nossa, cara, então é muito tempo. É um pensador no sistema de gestão, né? Um analista disruptivo. A gente tem uns papos semanais, né, Rogério? Que a gente discute algumas coisas que, sabe, aquele papo que não leva a lugar nenhum, mas que deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Quando termina a conversa, fala, cara, o que aconteceu aqui, né? Então, muito legal. Rogério, é um prazer ter você aqui com a gente, cara. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Fala aí do Internacional depois. O prazer é todo meu, eu adoro estar aqui com vocês, tenho muito orgulho, realmente é uma honra ser o recordista aí dos convidados do QualiCast, tá? Eu me sinto muito lisonjeado com essa meta e espero mantê-la por algum tempo ainda, né? Quem sabe até para a eternidade. Mas, bom, o Internacional, a gente já teve oportunidade, eu já tive a oportunidade de fazer meu mestrado na França, morei lá praticamente 2 anos, e mesmo depois disso, isso foi ali entre 89 e 91, nós temos vários clientes que têm operações no exteriores que já foram atendidas e também já conduzimos diretamente atividades de treinamento, palestras, consultorias em outros países, tá? A gente já atuou fora Brasil em torno de 14 países, se não me falha a memória. Alguns aqui da América Latina, continente africano, continente europeu, Estados Unidos também, México. Então dá para ter um gostinho multicultural aí que é bem importante, inclusive quando a gente fala desses temas de gestão, de governança, cultura, etc. Fora uma coisa que você não costuma falar, mas eu gosto de dizer, fora todos os seus certificados da SQ, né? Que você tem aí, que você na SQ eu mantenho 4. Né? Todos da SQ de auditor eu mantenho, né? O da qualidade, o de auditor na área de qualidade de alimentos e também na qualidade de equipamentos médicos, além do chamado gerente da qualidade e excelência organizacional. Então são 4 certificações lá. Tem algumas. E fala pro cara que tá ouvindo a gente, fala, o que é a SQ? O que é isso aí? Explica aí, Rogério. A SQ, ela é a Sociedade Americana da Qualidade, com certeza é a maior entidade planetária que reúne profissionais na área da qualidade. E desde a década de 50, eles promovem algumas certificações profissionais, né? Você se prepara para uma prova e pode realizar essa prova praticamente em qualquer lugar do mundo. Aí é só combinar com a própria entidade e eles designam um proctor, que é um sujeito que vai monitorar a tua prova mais próximo de você. Eu mesmo já atuei algumas vezes como proctor de exames da SQ. E é muito legal, especialmente nos Estados Unidos, uma certificação ela tem um valor de mercado para os profissionais muito grande, né? Eles fazem um estudo anual de salários e quando você pega a mesma função e você compara um profissional que tem uma certificação da SQ com o que não tem, o que tem a certificação, aquilo ali pode significar até 7, 10 mil dólares a mais no ano na remuneração do profissional. É muito já bacana. Me ajudaria, Moniz. Já me ajudaria. 7 mil dólares aí já dava pra... já me ajudaria aqui. Dá pra trocar os equipamentos do estúdio, Moniz. Vamos dar um jeito. Comprar uma câmera. Dá pra comprar uma câmera nova. Muito legal. Rogério, pra gente... Cara, a gente já te apresentou, o ouvinte já conhece você, né? Mas é legal a gente fazer esse ramp-up aí de quem que é o cara que tá aqui hoje, que é muito legal poder gravar contigo. Uma coisa que a gente, não sei se a gente falou, a gente fala em todo episódio, é que o Rogério é nosso professor. É nosso professor. É verdade. Também muito orgulho. Já deu cursos internos aqui na ForLogic, a gente deu uma parada na pandemia, espero... Agora eu estou fazendo da 37301 com o Rogério, da 27001, estou apanhando, mas eu espero fazer ainda o da 37.000 que virá a ser lançado, não é isso, Rogério? Posso falar isso aqui ou não? Virá muito em breve, pode fazer esse spoiler sim. Ah, legal, muito legal. Bom, falando agora, Moniz, pra gente entrar no tema, né, o nosso ouvinte não ficar tão irritado com a gente, né, você pode tirar do 2x aí na velocidade agora, que agora a gente vai falar do assunto mesmo. O ouvinte tava no celular, ele tava no 2,5, ele tira esses idiotas daqui, cadê o assunto? Agora vai começar, eu prometo que vai começar. Começa com a primeira pergunta ali pra gente abrir o tema aí, Moniz. Nós estamos falando de uma norma nova, né? 37.000. Vamos lá. O que é? Foi publicada 14 de setembro de 2021. Muito nova. Desculpe, Moniz, te interrompi. Imagina. Mas foi publicado então, e o que é o raio dessa norma 37.000? Do que ela fala? Do que ela estabelece? Diz aí pra gente. Tá bom. Bom, vamos lá.
Em primeiro lugar, eu não sei se alguém já percebeu, se todos já perceberam, com essa norma a gente pode dizer que a ISO ela fechou ali duas tríplices coroas, né? Vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente todos que nos ouvem já ouviram falar de uma sigla, que é uma sigla chamada GRC, Governança, Compliance e Riscos. A gente já tinha a norma de riscos, 31.000, já tínhamos norma de compliance, 37.301, e agora nós temos a norma do G do GRC, governança, que é a 37.000. E a segunda tríplice coroa é a outra sigla muito moderna, tá na moda aí, que é o tal do ESG. Já tínhamos para o ambiental, que era 14.000, já tínhamos para a responsabilidade social, que era 26.000, e agora a gente tem também o G da governança, que é 37.000. Então, em primeiro lugar, a gente fechou essas duas trincas, né? A ISO agora está cobrindo essas duas trincas com padrões internacionais. Sempre é bom a gente lembrar disso. Muito bem. Mas ela tem uma diferença substancial em relação a todas as demais normas de sistema de gestão da ISO, que é exatamente o fato dela ser uma norma com diretrizes para governança. Aliás, uma das distinções que ela faz questão de reforçar é exatamente a distinção entre governança e gestão, né? A governança está acima da gestão. A governança é basicamente a forma pela qual uma organização exerce o poder, ou como o poder é exercido dentro de uma organização. Então ela trata de definições de diretrizes de médio e longo prazo, etc. e tal. Então ela estaria, digamos, complementando todas as diversas, e são algumas dezenas, de normas de sistemas de gestão que já estão publicadas pela ISO. Ô Rogério, então só para a gente entender melhor, tem o nosso ouvinte agora que ele está certificado ISO 9000, cara. Ele 9001, né? Mas eles falam ISO 9000. Perfeito. Eu sou certificado ISO 9000, né? É verdade. Eu sou certificado ISO 9000. Então, mas o cara é certificado na ISO 9001 ou no máximo uma 14001, aí vai 45, antiga OSHAs, né? Então assim, 45.000 que é de segurança, saúde e segurança ocupacional. Então, ele tem aquele padrãozão, né? Pô, tô no padrão. Essa norma 37.000, você falou que ela não trata da gestão, ela trata da governança. Governança. Me ajuda a entender aqui, ótimo, para o nosso ouvinte, qual que é a relação de uma coisa com a outra. Eu falo, peraí, mas eu não tenho a 9001, já que já diz que tem análise crítica. Ué, cara, e agora? Ótima pergunta, muito bem. E aí a gente chega numa distinção importante, né, Jason, Moniz e os nossos ouvintes. Vejam, todas as normas ISO, com algumas poucas exceções, digamos, a maior autoridade a que ela faz referência dentro de seus requisitos ou das suas diretrizes, usualmente é a alta direção. Algumas normas do mesmo comitê, que é o Comitê 309, que publicou a 37.001 anti-suborno, que publicou a 37.301 Compliance, que publicou a 37.002 Sistema de Gestão de Denúncias e agora publicou a 37.000 Governança, e algumas outras poucas normas, elas fazem algum tipo de endereçamento não apenas para a alta direção, ela vai acima da alta direção e ela endereça alguma coisa que a gente poderia chamar de uma instância de governança, que em muitas organizações pode ser um conselho de administração, coisa que eu valha. Aliás, um parêntese importante, a própria 37.000, ela faz questão de dizer explicitamente que mesmo aquelas organizações que, sei lá, até por questões legais, não sejam obrigadas a ter uma instância de governança, um conselho de administração, por exemplo, ela diz que muitas vezes as organizações elas têm algumas pessoas que formal ou até informalmente elas desempenham o que seria esse papel dessa instância de governança. Então, só para os nossos ouvintes compreenderem bem, o que é essa instância de governança e qual é a diferença dela para a gestão até para a alta direção? A questão básica é que uma alta direção, a equipe executiva, e eu posso estar falando desde uma micro e pequena empresa até uma mega multinacional, os executivos eles estão preocupados em entregar o resultado do mês, do trimestre, do ano. E o papel de uma governança é enxergar a organização numa perspectiva de médio e longo prazo. Então ele está preocupado com a perenidade, com a perpetuidade. Por isso que é de lá que devem emanar algumas coisas como propósitos, como valores, etc. Não é? Porque eu quero assegurar a perenidade dessa organização ao longo do tempo. Por isso que eu havia antes dito, né,
que, de fato, essa 37 mil ela está completando as demais. Ou seja, indo na linha desse cenário que você criou, Jason, a gente poderia dizer, olha, todas as demais, ou a grande maioria das demais normas e sistemas de gestão, elas estão afetas, elas estão ali sob a responsabilidade da alta direção para baixo, ou seja, ela está me ajudando ali nas operações, e essa aqui agora seria uma norma para ter o foco em especial nessas instâncias de governança, ou seja, a quem a alta direção presta satisfações. Ou seja, Rogério, isso aqui tá subindo, a gente vai falar um pouquinho mais daquela figura célebre que tem ali, daqui a pouco eu vou falar disso, assim que a gente tá no tema, né? Mas essa norma, ela tá além da qualidade, da gestão e da busca pela melhoria contínua. Ela tá além, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Não tá errado quando eu penso desse jeito, tá? Não, eu costumo dizer... O que não quer dizer é que não esteja contido nela, né? Porque você não pode parecer que as coisas estão separadas, né? Não. Se pá até além do jeito que a gente conhece hoje, né? Isso. Eu acho que nesse sentido, sim, completamente. Legal. Porque, vejam, quando eu até digo, e por isso que eu comecei até falando das duas trincas, né? Do GRC e do ESG. Vejam que dessas 5 normas, né? Porque na realidade o G é comum nas duas trincas, nós temos 2 de requisitos, ou seja, 2 que podem ser certificáveis, a 37301 para o C do GRC, que é o Compliance, e a 14001 para o Ambiental. A 26.000 ela é diretrizes, responsabilidade social, assim como a 31.000 riscos também é diretrizes, assim como a 37.000 também é diretrizes. Mas vejam, embora então a gente esteja dizendo que este pentágono, né, eu tenho tratado isso aí como pentágono, com estas 5, isso aí seria o foco principal de um conselho. Por quê? Porque, como eu disse, como ele está olhando a organização a médio e longo prazo, é importante que ele olhe questões de responsabilidade social, que ele olhe questões de risco, que ele olhe questões de compliance e que ele olhe questões ambientais naturalmente, mas é óbvio que qualquer organização ela só sobrevive se ela tiver o cliente, alguém que está pagando a conta e, inclusive, a própria proposta de valor, segundo a própria 37.000, ou seja, o que essa empresa, qualquer que seja, vai entregar de valor ao seu cliente, isso é definição do conselho, segundo a lógica da 37. E eu diria que, e a gente mesmo já conversou isso aqui em outras ocasiões, de todas as normas do sistema de gestão ISO, na minha leitura, isso é uma leitura Rogério, as 3 que tem foco no cliente, tem o objetivo de agregar algum valor, entregar valor para o cliente, são a 9.001, que você muito bem lembrou, Jason, a própria 56.002, futuramente 56.001, inovação, e a 44.001, negócios colaborativos, quer dizer que são formas, eu diria que o conselho, além daquelas 5 que eu mencionei ainda há pouco, seria bastante bom que ele tivesse algum conhecimento sobre qualidade, inovação e negócios colaborativos, porque essa, de fato, vai ser a razão de existir da organização. Em outras palavras, o que eu tenho procurado dizer é o seguinte: aquelas 4 normas que eu mencionei para fechar o pentágono lá além da 37, a 31.000 riscos, a 37.301 compliance, a 14.001 meio ambiente e a 26.000 responsabilidade social, na realidade elas estão preocupadas essencialmente em garantir que a empresa não está cavando nenhum passivo e que ela não vai ter nenhuma surpresa desagradável ao longo das suas operações. Agora, além de eu preocupar com o passivo, que é a defesa, se eu pegar um time de um esporte coletivo, eu tenho que me preocupar em fazer gol, eu tenho que ter produtos, eu tenho que ter serviços, isso tem que ter valor para o cliente. E aí entra a 9, entra a 56, entra a 44. E é muito legal que você está falando disso, Rogério, porque essas outras normas, elas procuram garantir a perpetuidade do negócio, né? As primeiras... Exatamente. E essas 3 últimas, a 9, a 44 e a 56, elas estão olhando para como que eu faço para performar, vou chamar no agora, né? Esse ano, né? No resultado que a gente precisa fazer dos 3 anos aqui da visão, dos 3 anos do ciclo estratégico. Então, elas estão... É muito legal porque olhar desse jeito dá uma outra visão, inclusive, de norma, né? Para que utilizar as normas, né? Isso. Muito bom. E principalmente, né, Jason e Moniz, essa questão de ver o que é valor para o cliente. Isso é uma pergunta que ela tem que premiar o conselho, não tem jeito. Sim, sim.
Ô, Rogério, agora a gente tá terminando o podcast, né, Maurício? Que a gente só ia falar. Era só pergunta só de abertura e a gente já tá só se despedir. Meu Deus do céu, desculpe. Não, mas tá legal. E eu que meti lenha na fogueira aqui, fazendo uma pergunta em cima da outra. Mas agora, antes da gente... Bom, a gente já entrou no tema, o nosso ouvinte já não pode dizer que a gente se alongou demais, né? Então a gente já entrou no tema. Mas, Moniz, nós temos mensagem de ouvinte aí? Temos mensagem do ouvinte. Você quer que eu leia essa daqui? Você quer ler? Foi pra você, né? Ah, então eu vou ler. Então Vamos vai lá. lá. Então vai lá, ó. Quem mandou essa mensagem pra mim foi a Ivone, veio através do LinkedIn. Ela falou assim, olha, eu nem sei onde eu te achei primeiro, mas eu te acompanho em tudo. É tipo uma esposa, né? Pronto, de novo, vou arrumar confusão. Mas, Ivone, brincadeira, tá? Vou, sempre. Dupla confusão, né? Pra ela e pra você. Pra mim, não. Toda vez, se a minha mulher escutar os podcasts, eu tô muito perdido. Mas voltando à mensagem da ouvinte. Nem sei onde eu te achei primeiro, mas te acompanho em tudo. Eu sou fã do Qualicast e você e a Monize deixam tudo mais leve e dá uns tapas pra acordar também em algumas coisas. Os tapas acontecem. Estou sempre tirando dúvidas e clareando ideias no blog da Qualidade. Muito legal. Muito bom. Sou peixe pequeno nesse mundo, nadando e tentando agregar por onde passo. O meu maior desafio é tirar o rótulo de que a qualidade é só do cara da qualidade. É fazer com que a qualidade seja viva e não uma estátua ou algo em papel. Obrigado por compartilhar o conhecimento. Ainda quero conseguir levar para a empresa o software QualiX e sair das planilhas. Aê! Esse pedaço foi o que eu mais gostei. Por favor, coloque pessoas aplaudindo. É isso aí. O dia que você levar, sabe o que você vai acontecer? Você vai ser muito mais feliz. A gente vai. E daí eu vou gostar mais de você ainda, Ivone. Porque hoje eu gosto pouco. Você não levou. O dia que você levar, eu vou gostar bastante. Não só o Jason, né? A Forlogic inteira vai te amar. É isso aí. Mas uma coisa que é engraçado, quando a gente tem... As pessoas viram clientes da gente, né? Elas achavam que era brincadeira os negócios que a gente fala desse... com o cliente, essa paixão pelo cliente. Cara, vocês são loucos, vocês são assim mesmo, né? A gente é assim mesmo. Mas, Ivone, obrigado pela sua mensagem, viu? E, Moniz, você viu que legal? Ela acompanha a gente em tudo. #medo, né? #medo. Porque olha que responsabilidade. Qualquer falha vai ficar evidente pra ela. Eu espero que você não siga nas piadas. E eu concordo muito com ela, né, Mo, de tirar esse rótulo que a qualidade é do cara da qualidade, né? Não tem nada a ver isso. Não, a gente sempre falou, né? A qualidade é o jeito de fazer as coisas e não uma coisa a se fazer. Rogério, tem muito disso, né, cara? A galera olha a qualidade, ela não olha a qualidade como grau, né? A qualidade é grau, né? De entrega, de trabalho, não a área. O que não quer dizer, né, Rogério, que a gente possa ter as pessoas que são especialistas em processos, que estão ali apoiando o time na tratativa de não conformidade, claro. Mas faz sentido, é grau, não é? E além de ser grau, a própria definição de sistema, ele obrigatoriamente inclui todos, né? Nenhum sistema sobrevive sem todos os seus elementos, todos os seus componentes, né? Se a gente pegar um teclado de computador, eu até posso dizer, usando ali as palavras dela do peixe pequeno, né? Tem algumas teclas até que a gente usa bem menos do que outras, mas... seguramente eu não vou conseguir executar todas as funções do meu computador se uma das teclas não estiver funcionando corretamente. A gente corre riscos, né? A gente corre riscos. Pega o teu sistema respiratório e tira alguma coisa dele. Cara, pega o teu sistema digestivo e tira alguma coisa dele. Não vai dar, entendeu? Não funciona. Vai faltar alguma coisa. Você colocou muito bem, Rogério. Eu, inclusive, Moniz, anotei, vamos dizer que essa frase foi minha. Tá entendeu? Bom. Que o sistema pressupõe... Não dá pra fazer, tá até gravado. Né? Mas, Moniz, a tentativa sempre pode, né? Pode, não, mas você sabe que eu não faço. Mas a piada eu nunca perco. Eu sei. O que a Ivone não ganhou, Moniz? Infelizmente, Ivone, a gente tem um requisito aqui. Você que é defensora da qualidade, sabe que a gente tem um requisito que quando o ouvinte manda áudio pra gente e a gente toca no episódio, a pessoa ganha fabulosos stickers. Mas como você mandou texto, aí não está dentro do requisito, você está não conforme esse requisito. Então você não ganhou os nossos fabulosos stickers, mas você ouvinte que está ouvindo, você ainda pode ganhar. Envia seu áudio de mais ou menos ali 1 minuto pra gente, para 43 998 220077 e quem sabe aí você vai ganhar os nossos fabulosos stickers da Forlogic. É isso aí. E... agora que a Ivone não ganhou os stickers, a gente economizou esse dinheiro todo de sticker que a gente fez. A gente não queimava os stickers. É verdade, a gente vai queimar os stickers da Ivone agora, que a gente tem uma... desperdícios. A gente vai queimar os stickers. Vai gerar um impacto ambiental ainda.
Pô, tô destruindo Tá tudo. tudo errado. Tudo errado. Chega de falar besteira, Moniz. Vamos falar de quem paga a fortuna incalculável que o Rogério cobra nos cursos dele. E quem que banca a nossa equipe fazer os cursos da TSG lá. Vamos lá. O QualiCast é uma iniciativa do Grupo ForLogic, patrocinado pelo QualiX, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualix.com. Muito bem, Rogério. Voltamos pro tema e você é o nosso especialista aqui, né? Acho que a 37.000 foi recém-lançada, dá pra dizer assim, 14 de setembro, 2 dias antes da minha amada esposa, porque vai que ela escuta esse podcast, eu já fiz a piada lá atrás. Então, 2 dias antes do aniversário da minha amada esposa, então é importante essa norma aqui, porque foi quase no dia mais importante da face da Terra, que é o aniversário da minha mulher. Pode, inclusive, editar só esse trechinho e passar pra ela, né? Manda pra ela, faz um corte. Não tem essa daí, faz um corte aí, ó, recruta, porque eu quero mandar agora tá na moda. Pelo menos em casa, esse corte vai dar certo. Cortes de podcast agora tá na moda, né, Moniz? Tá na Isso, moda. põe no TikTok, né? Põe no TikTok. Tem que criar meu TikTok aí. Então, voltando, Rogério, a Moniz separou, claro, uma pauta, e é óbvio que eu vou furar essa pauta, né, que ela e o Recruta fizeram, e eu já quero começar, tem a ver com a primeira pergunta lá, mas eu queria começar discutindo a figura que apresenta os princípios e saídas ali da governança corporativa, né, que é uma figura que eu acho que é bem emblemática. Eu sei que o nosso ouvinte fala, pô, Jesus, vou falar de figura, não vou entender nada. Calma, você vai entender porque essa figura todo mundo entende. São vários círculos um dentro do outro, né, Rogério? Vamos começar do círculo do meio para fora. O termo correto é círculos concêntricos, tá bom? Mas pra vocês é meio chucro igual eu, é círculo dentro um do outro mesmo, sabe? Então, você sabe a história, né, que tinha 2 caras... É que o círculo poderia ser dentro um do outro sem ser concêntrico, né? Pô. Poderia. Então, tem que dizer que é concêntrico, sim. Como eu ia dizendo, os círculos são concêntricos, mas estão dentro um do outro. Ah, tá. Isso. Então, você sabe que eu vou, já que é pra começar a falar de governança, né? E eu vou falar de círculos, então. Você sabe que tinha 2 loucos no sanatório, né, cara? E tinha um louco. Um louco virou pro outro e falou assim: o que você tá fazendo? O segundo louco falou: tô cuidando da minha coleção de buracos. Ele falou: quanto você tem? Tenho mais de 100. Ele olhou e falou: mas só tem um. Eu falei: que tá tudo um dentro do outro. Ah, essa foi muito boa, né, Rogério? Foi muito boa, Moniz. Gostou dessa? Eu também tô treinada pra rir, né? Eu tô colecionando buracos, tá tudo dentro do outro. Vamos lá. Falando agora da... Na realidade, então, eles eram concêntricos e tinham aproximadamente o mesmo diâmetro para que um ficasse dentro do outro e parecesse apenas um. Mais de 100, tava tudo lá. Fantástico. O meu filho, o Raul, de 6 anos, se matou de rir dessa piada. Então, se vocês não estão rindo, vocês não entendem nada de piada. Ele é seu filho. Ele ri se ele não risse, ele ia apanhar. Ele corria esse risco. Lá em casa agressão. Não, e além do que o modelo mental deve seguir, né? Se a genética funciona, né, Moniz? Então, não, o modelo mental em 6 anos de idade, né? Porque a idade mental tá quase a mesma, a minha e dele ali. Mas voltando, gente, pra gente voltar aqui pra falar dessa figura que eu acho que é importante. Rogério, são círculos concêntricos, falando sério agora. E falando de dentro pra fora, vamos apresentar essa figura que eu acho que diz muito sobre a norma. Vamos. Ou tô comendo bola. Se eu falar besteira, você sempre pode me os dedos. Não, que isso. Talvez antes disso, né, Jason, sempre vale a pena a gente chamar atenção para um ponto que talvez as pessoas já tenham percebido, ou talvez a gente vá agregar um pouquinho de conhecimento agora, que é o seguinte: em geral, as normas de diretrizes, como é o caso da 37.000, como é o caso da 31.000 riscos, como é o caso da 26.000 responsabilidade social, ou mesmo da 20.700 sobre consultoria de gestão, elas são normas baseadas em princípios. Então, nessas normas, você sempre vai encontrar uma família de diretrizes que são exatamente os princípios. No caso da 37, isso não é exceção. Então, ela tem, digamos, 3 níveis ali de princípios, né, nesses círculos concêntricos aí que o Jason mencionava. Ela tem lá no centro um único princípio, que ela chama de um princípio primário, poderíamos dizer assim. Depois, ela tem no primeiro círculo maiorzinho, ela tem 4 princípios fundamentais. E no círculo externo, ela aparece com 6 princípios, que são os chamados princípios viabilizadores, tá? Então, no total, nós temos ali 11 princípios. Então, vamos lá. Se quer, a gente pode falar um pouquinho de cada um. O primeiro, o primário, que é o que está lá no centro, naturalmente, é o... propósito.
E a propósito, o cara deve estar pensando agora é abraçar a árvore, é salvar as baleias, né? Vamos nessa maconha que tem por aí, pessoal. Não tem nada a ver com isso, né, Rogério? Qual que é para que esse negócio serve e mais, Exato. Né? A quem que ele serve e como ele serve. O propósito é sempre... Eu vou bater nessa, viu, Rogério? Se eu falar besteira, você pode me corrigir, mas a minha visão de propósito é muito clara. É muito mais do que a missão do negócio. É para quem você faz o que faz e por que você faz o que faz, né? Propósito sempre tem o olhar no outro. Veja que lucro não é propósito, lucro é efeito, né? Se você tiver um propósito, cumprir o propósito, você vai ter lucro. Então, tá muito claro isso. Faz sentido, Rogério, nessa linha aí? Sim, e até eu só adicionaria que é uma parte importante, que é qual é o valor que nós vamos entregar a esse outro, né? Por isso que antes eu até mencionei aquelas 3 normas que elas têm foco no cliente. E, aliás, uma curiosidade, já pode ser um spoilerzinho para um outro Qualicast futuro nosso, para eu manter o meu recorde, que é importante. Olhem só. Já foram publicadas 2 normas. Recentemente, a ISO criou um comitê técnico sobre excelência em serviços. Fantástico o trabalho que eles estão fazendo. E já publicaram 2 normas. Uma que apresenta princípios de modelo e outra que apresenta como é que você projeta um serviço de excelência. Né? E muito importante, a própria 9001, ela tem lá um requisito que ela fala em foco no cliente. Essas normas de excelência em serviços, elas falam no foco do cliente. Então, este entregar valor, quando você diz, né, eu tenho que ser útil para alguém, isso é a gente ter o foco do cliente. Eu procurar pensar como o cliente, quais são as dores dessa criatura, porque eu ter foco no cliente, ele ainda é de dentro para fora. Eu estou aqui dentro e tenho o meu foco no cliente que está lá fora. O foco do cliente é radicalmente diferente. E o propósito, naturalmente, tem a ver com isso. Tem a ver com exatamente isso. Qual que é a conquista que o cliente quer ter, né? Então, o teu propósito tem que ajudar nesse trabalho, né? Não é como você ganha mais. E não tem nada de errado, viu, gente? Ganhar dinheiro com propósito. Tá certo, deve ganhar. Mas quando a gente fala do foco do cliente, é como que a gente ajuda, né? Nosso propósito, como que ele viabiliza o resultado daquele cara, que é o motivo do nosso negócio, né? Então, acho que esse é o primeiro princípio, né? Um que tá bem na moda, né, Rogério? Inclusive, essa é a palavra que mais aparecia nessa norma. Não sei se a gente já contou de novo, mas a palavra propósito é a que mais aparecia. Importante falar que essa norma só tá em... tudo tem a ver. Só deixa eu fazer um disclaimer rapidinho. A norma tá em inglês. Claro. Os termos que nós vamos estar falando, a gente vai fazer uma tradução livre, né? Então tá escrito purpose, que é claro, propósito, mas vai ter termos aqui que talvez na tradução brasileira, depois que diferente um pouquinho, mas traduzir nós aqui. E uma questão importante, né, Jason, até para alinhar com tudo aquilo que a gente já falou, né? Veja, esse propósito é exatamente o que vai guiar a organização a médio e longo prazo. Porque se eu ficar, como você mesmo provocou ainda há pouco, né? Se eu ficar focado no lucro, eu posso entregar um enorme resultado para os acionistas nesse exercício, mas eu estou desviando do meu propósito. Isso significa a derrocada da minha organização daqui a 2, 3, 4 anos. Tá? É muito legal. Pode acontecer. E acontece. E com muitas empresas, porque essa que é a diferença de quando a gente tem uma governança guiando o negócio, né? E um time de gestão lá pilotando o navio, né? Vamos lá, nós estamos pilotando o avião aqui, né? Nós estamos aqui. Mas tem alguém que diz para onde a gente está indo, né? Qual que é a direção, qual que é a jornada. A gente estava falando disso também, né? Que ele está preocupado em fazer a empresa ela durar 100 anos, não durar esse trimestre, não durar esse mês. Isso. E o CEO, acho que o papel do CEO e o time de gestão é se preocupar com o trimestre, com o ano. Eles têm que cuidar disso. Alguém tem que cuidar disso. Mas não esse comitê aqui da 37.000 que cuida da governança do negócio. Bom, legal. Então a gente falou do círculo do meio, pessoal. O Rogério já deu um spoiler aí, é um círculo no meio, né? E agora o círculo de fora, o segundo círculo. Intermediário, né? Intermediário, que nós temos quatro valores. Eu vou citar os 4, Rogério, a gente vai passando um por um daí, tá? Então o primeiro é geração de valor. Primeiro, né? Não sei se está numa ordem, mas geração de valor, estratégia. Aqui esse oversight a gente pode traduzir como supervisão, acompanhamento. Supervisão. Isso. E accountability, que não tem palavra em português, mas é responsabilização pelo resultado. Exato. Isso. Então são 4 círculos, são 4 etapas desse círculo de fora. Vamos começar da geração de valor, que acho que esse aí é
Autoexplicativo. Perfeito. Né? Depois que esse propósito que está lá no meião, que ele está claro, a gente precisa ter certeza que nós sabemos qual é o valor que a gente quer agregar, nós precisamos ter uma estratégia para isso, nós precisamos ter supervisão, ou seja, esse time, esse grupo, essa instância de governança, ela tem que supervisionar as operações e a gente tem que ter mecanismos de responsabilização, que seria o accountability, é isso mesmo. Então aí a gente já falou de 5 dos 11 princípios que estão lá. Um detalhe importante, Jason, que a gente não comentou, só fazendo um parênteses aqui para ajudar quem está nos escutando, não havia ainda no planeta normas a respeito de boas práticas de governança. O que nós tínhamos aí, talvez, uma dúzia de países que eles tinham lá algumas ONGs, algumas ONGs, algumas bastante fortes, extremamente respeitadas, naturalmente. Aqui no Brasil, a gente pode mencionar o IBGC, Instituto Brasileiro da Governança Corporativa, que eles acabavam editando códigos de boas práticas de governança. Então, quando você menciona ali o 14 de setembro, né, a gente também tem um elemento ali que é de uma importância histórica, que é a primeira vez que o planeta conseguiu acordar um modelo global, acordar no sentido de entrar em acordo, né? Um modelo global, um modelo internacional do que seria uma boa abordagem de governança. Também é um ponto muito importante para a gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes, né? E é muito legal porque aqui, quando a gente fala de uma norma, né, eu conheço o modelo do IBGC, não sou um estudioso, eu estou estudando agora por curiosidade com tudo que eu faço, mas eu conheço o modelo do IBGC, mas ele é muito mais prescritivo do que a norma, né? Aqui a gente está falando de diretrizes, né? O modelo do IBGC é um modelo mesmo, né? Então ele traz muitas práticas mais quadradinhas de como que fazer, né? E também é bom entender que essa norma, com a passada de olho que eu dei nela, eu não estudei ela ainda, eu vou estudar mais, né, do que eu já estudei, mas ela me parece mais flexível do ponto de vista de pequenas, médias e grandes organizações conseguirem adotar. Né, o modelo do IBGC é um modelo pesado. Uma pequena empresa de 15 funcionários não consegue adotar o modelo porque não tem nem gente suficiente para colocar nos papéis lá. Então, assim, é legal a gente falar disso, que essa norma é um avanço, né, Rogério? O que também não torna... Muito grande. O que não torna o modelo do IBGC irrelevante. Ela vê uma coisa com a outra. O modelo e a norma é a norma, né? O problema ou a característica, e lá no início eu até fiz questão de fazer esse comentário, é que essa norma, isso, pessoal, é uma sacada muito importante, tá? Vou repetir, pode parecer bobagem, mas é um detalhe muito importante, tá? Porque exatamente a preocupação da ISO é sempre que todas as suas normas sejam passíveis de aplicação por organizações, independentemente do seu porte e segmento. Sempre ela repete isso aí, independentemente de porte e segmento. Então, ela diz claramente, olha, mesmo que você não tenha, digamos, uma instância formal de governança, pode ser que alguém dentro da tua empresa, e você pode ser uma pequena empresa, mas tenha lá um funcionário com muito tempo de casa, ou um dos sócios, ou o único sócio, que ele seja uma pessoa que enxerga esse negócio a mais médio e longo prazo, como a Moniz falou ainda há pouco, né, que possa durar aí, sei lá, 100 anos ou coisa que eu valha. E pessoal, isso muda muito, é muito importante. Veja, se você tomar uma decisão preocupada com o teu resultado do mês, do trimestre ou do ano, com certeza, ou não necessariamente, essa decisão seria a mesma que você tomaria se você estivesse olhando o impacto que essa decisão vai ter numa perspectiva, sei lá, de 4, 5, 10, 20 anos. E é essa provocação que ela é importante. E é legal isso, né, Rogério? Porque conforme o negócio... É óbvio, quando tá caindo o teto na cabeça do empresário, eu falo isso com o seu empresário. Cara, você tá correndo igual um doido, você nem vê direito nada, né? Então, mas conforme o tempo vai passando e você começa a refletir melhor, com mais tranquilidade talvez, você percebe que não existe decisão de curto prazo. Toda decisão é de longo prazo. Pode ser que o impacto dela no curto prazo foi para A ou para B, mas não existe decisão de curto prazo. Mas ela impacta. Eu sempre digo isso. Sabe, ela impacta. Eu sempre digo isso. Agora você vai dizer que essa frase é sua, beleza. Anota aí, recruta. Não. Ela é parecida. Eu digo assim, ó. Eu digo que às vezes a gente tem monstrinhos ou tem esqueletos dentro do armário que a gente vai nutrindo eles, né? A gente vai nutrindo com essas pequenas decisões do dia a dia que a gente aparentemente pensa, e de fato talvez no curtíssimo prazo ela seja a melhor decisão. Ela é mais evidente, mas né? Ela aflora mais, né? Mas ela pode estar criando um problema ali adiante. Com certeza. Isso acontece. Quando a gente fala de problema, eu nem gosto de falar, porque o cara fala, não é nenhum problema. O que ela tá fazendo é o seguinte, ela tá girando o leme.
Entendeu? Então, às vezes, não, eu quero ir pra direita. Mas você toma várias pequenas decisões que vão te tirando daquela direção da direita e te movendo pro centro, né? Então, você não tá mais indo pro lado que você queria. Eu quero ir pra esquerda, né? Então, assim, é muito legal a gente pensar que não existe decisão de curto prazo, né? Então, toda decisão leva ao longo prazo, né? Bom, muito legal. A gente já falou do propósito também, a gente falou de geração de valor agora. E uma coisa que eu achei muito legal, né, nessa norma é que ela colocou fora a geração de valor da estratégia. O que faz muito sentido, que você pode ter diversas estratégias para gerar aquele valor, né? Então é muito legal isso. E veja, o princípio primário ainda é o propósito do negócio. E daí você começa a discutir como que você gera valor para aquele propósito, quais estratégias que você usa para isso, né? Qual que vai ser aquela monitoria ou supervisão que você vai fazer, né? E como que você consegue entender quem é responsável pelos resultados ali, que é a accountability, né? Ó, beleza. Quem e o que foi responsável por isso, né? Então, aí a gente já matou como você mesmo falou, 5 dos princípios, né? E agora nós temos o último dos círculos, o último círculo concêntrico desses aí, o mais externo, que fala basicamente de engajamento. Os viabilizadores, né? Os viabilizadores. Os princípios viabilizadores, O primeiro propósito é o princípio, o primeiro princípio, o principal, né? O princípio primário. O segundo são os fundamentais, né? O segundo círculo são os fundamentais, que é geração de valor, estratégia. Eu sempre me esqueço desse último. Supervisão e responsabilização pelo resultado, accountability. E agora a gente tem esse último que você falou aí, que são os viabilizadores. Vamos começar falando deles. Aqui são muitos, vamos falar um por vez, Rogério. O primeiro é engajamento dos stakeholders, né? Dos stakeholders, das partes interessadas, né? Não é só de uma nem de outra, né? A gente tem muitas vezes uma certa tendência a focar especialmente ali na parte interessada cliente, na parte interessada pessoas, mas ela já fala exatamente no engajamento, né? E aí eu volto até aquela figura que eu provoquei ainda há pouco, que é uma norma, o Jason sabe que eu tenho um apreço especial por ela, que é a 44001, que é negócios colaborativos, né? Quer dizer, então quando ele está falando de engajamento com as partes interessadas, é isso, né? Qual é a melhor composição, combinação? Qual é, de fato, a intensidade do relacionamento que a gente precisa ter, que essa organização precisa ter com cada parte interessada nessa perspectiva de médio e longo prazo, não é? Vejam, seguramente quem está nos ouvindo já deve ter ouvido falar ou conhece ainda, eventualmente, espero que sejam cada vez mais raras, aquelas organizações que ainda usam aquela estratégia ou abordagem no relacionamento com seus fornecedores de pé no pescoço ou coisa que eu valha, né? Será que talvez isso aí me traga resultado a curto prazo? Eu vou espremendo o sujeito e ele vai reduzindo o custo. Lá pelas tantas, esse cara simplesmente quebra ou ele se recusa a fazer negócio comigo. Ou seja, é bem aquilo que você estava dizendo, né? São decisões de curto prazo que ela vai ter um impacto a médio e longo. No curto, parecia a melhor coisa do mundo, né? Eu estava conseguindo forçar os meus fornecedores a fazerem uma redução de preço de 20% ao ano. Fantástico! Depois de 3 anos o cara quebra. Que legal, né? Não tem mais fornecedor, né? Beleza, ficou ótimo. Parabéns. Ficou bem bom, né? Ficou bem bom. Muito legal. O segundo desses princípios, né? A gente acabou de falar de engajamento das partes interessadas, né? Ou dos stakeholders. O próximo é liderança, esse? Pode ser liderança. Deixa eu ver aqui. Que a gente... Tô seguindo os itens da norma aqui, né? Tô seguindo mas é isso. Seguindo a pontuação dela. A liderança, o que a gente espera, qual é o exemplo, qual é o papel que essas pessoas precisam ter dentro da organização, não é? Vejam, a relação que essa organização vai ter com sua parte interessada e o que eu espero dos líderes dessa organização, quando eu defino até o perfil de um líder, eu já estou contribuindo para que eu tenha certeza que aquele propósito vai estar presente, que as estratégias para entregar valor vão ser, de fato, desdobradas e implementadas, etc. Né? O que é o líder que a gente espera na nossa organização? Isso é papel do conselho. Isso é muito engraçado porque quando o conselho define isso, né, ele começa a discutir junto aqui quais são os comportamentos aceitos e não dentro do negócio. Que tipo de postura a gente espera, né, do cara, do A, B ou do C. Então, eu acho que realmente não são todos os conselhos que estão discutindo esse assunto, né, Rogério? Então, acho que... Não. Acho que a norma ela dá um avancinho bom aqui, né, quando a gente... Dá bem bom.
Dá. Todo mundo, qualquer organização que pegar ela para estudar e fizer ali talvez um gap analysis, né? Como eu disse, essas normas de diretrizes, em geral, elas são baseadas em princípios, né? Pessoal, vamos fazer aqui um exercício, vamos ver desses princípios aqui, quais realmente, assim, né? Com espírito aberto, quais a gente pode dizer que eles estão presentes, quais a gente tem ainda alguma oportunidade de aprofundar aqui a aplicação deles dentro da nossa organização. Chega a doer de pensar. E é legal quando você vai na norma, né? Ela pega e ela fala isso, né, Rogério? Que ela quer que você sete quais são as expectativas da organização, né? Em relação a essa tomada de decisão. Ela quer que você fale quais são os comportamentos que você define como consistente com os valores da empresa. Entendeu? Então, assim, veja, porque não é, vamos lá pegar um valor da Forlógica, cuidado. Não, aqui você vai ter que dizer quais são os comportamentos que representam o cuidado para a liderança. Então, isso vai ficando mais vivo, né? Então, é como eu falei, né? Acho que a norma aqui, ela dá uma apertadinha bem legal nos aspectos. De dar clareza, né? Pra como se quer que seja feita aquela gestão ali dentro da empresa. Sim. Porque é fácil também jogar um valor assim, esperar que as pessoas, por osmose, entendam quais são as expectativas da organização e comecem a agir naquela direção, né? Então, não tem como que as pessoas vão adivinhar. Tem que fazer. Até porque você vai ter até que avaliar os teus líderes em termos de aderência a isso, né? Ao que eu espero. Né? E aí e eu também tenho que dizer como que você deve pautar a tua tomada de decisão. Desculpe, Moniz. Não, mas é o que o Crosby fala, não há qualidade onde há confusão, né? Então assim, se não tem requisito, como que eu sei o que é qualidade? O que é não conformidade, né? Então fica tudo conforme e não conforme ao mesmo tempo. Muito bom. Essa é minha, tá, gente? É o seguinte, ó. Se o cara quer não ter não conformidades, basta não ter padrões. Se ele não tiver padrão, eu garanto que ele vai ter zero não conformidades. Realmente. Aí faz sentido. Muito fácil. Muito fácil. E é legal porque às vezes o que os caras querem com uma certificação é não ter não conformidade, né? Pô, não faz sentido. Não faz nenhum sentido, cara. Não implanta uma certificação assim, é pra ficar tudo 100% conforme. Não... Pronto. Não tem, se eu não tiver padrão, não tenho quanto que comparar, tá tudo dominado. Então, até quebrar, né? Beleza, voltando pra cá. O outro aspecto que tem dentro desse último ciclo que a gente tá falando, ele chama aqui de Data and Decisions. Eu acho que aqui, não sei como vai ser a tradução para o Brasil disso, mas talvez fique dados e decisões ou informações. Informações, muitas vezes eu gosto de usar mais, mas são basicamente dados e decisões que devem estar embasados nesses dados. Serem embasadas, isso. Provavelmente, né? É o processo de tomada de decisão mesmo, né, pessoal? É evitar a axologia, que é aquele ramo da ciência cada vez menos utilizado pela sua pequena ou nenhuma precisão, né? Ter certeza que a gente tem evidências, tem dados, tem informações consistentes para tomar a decisão. Quando a gente falou em liderança, eu até provoquei ali um pouquinho, né? Qual é que a gente espera que sejam os parâmetros para a tomada de decisão? Eu tenho que ter uma grande diretriz para isso, sem a menor sombra de dúvida, né? Porque senão eu fico lá usando muitos sentimentos, percepções e tal. Às vezes é bom maneirar um pouquinho, pelo menos. Mas é legal que quando a gente fala de liderança, a gente pode conectar até essas decisões com o nível de autonomia, né? Acaba estando bem conectado aqui, porque como se toma essa decisão, o que olhar para tomar essa decisão. E quando a gente aborda decisões e dados, né, Moniz, daí você tem uma liderança que sabe para onde olha, né? Senão o cara vem e fala, não, mas eu usei um dado, qual dado? Não, esse dado aqui tem minha gaveta aqui, que eu tinha pegado um relatório de 2017, né? Pô, mas não era isso que era pra gente usar para tomar esse tipo de decisão. Então quando a gente traz isso para uma orientação do negócio, né? Olha, aqui são esses dados e assim que a gente decide, né? É diferente. Um exemplo bem legal, né, Rogério? Bem legal, né? A gente teve essa pandemia aí, né? Quantas decisões será que foram tomadas com... o que você faz, né? Você manda os caras embora? Pensa agora, vamos lá. Vamos voltar agora para março do ano passado, né? Voltar para março de 2020. Não, graças a Deus não é de verdade, só na imaginação, pessoal. Só na imaginação. Já tá acabando, né? Então vamos... Mas na imaginação. Agora, chegou a pandemia. Eu lembro que em julho, aqui na Forlógica, a gente caiu para 50% do faturamento. E aí? Eu mando 35 pessoas embora das 80, eu mando 50 das 80, eu não mando ninguém. Como que a gente embasa essa decisão,
né? Pô, é um abacaxi gigantesco, até pro próprio CEO, não é nem pra liderança, né? Claro. Como é que... Então, não, e esse exemplo é fantástico, né? E ele é perfeito, porque olha só, encaixa com tudo que a gente falou. Vamos ver. Eu até poderia dizer que, logicamente, olhando só o curto prazo, faria sentido eu desligar. Mas, como eu também tenho que olhar médio e longo, tá... Qual que seria a perda de conhecimento que eu vou ter, conhecimento organizacional? Qual é a dificuldade ou facilidade que eu teria para recuperar esse conhecimento numa hora de retomada? E aí você tem que fazer uma ponderação. Bom, pessoal, no limite, vamos até assumir que a gente vai sacrificar um pouco ou muito o resultado aqui a curto prazo, o resultado desse ano, mas porque nós temos certeza que vai haver uma retomada e a gente quer estar melhor posicionado. E vejam, antes que alguém me diga, Rogério, mas isso aí é uma coisa utópica. Negativo, prestem atenção. Se eu tiver uma empresa que adotou essa estratégia e uma outra que baseou apenas no curto prazo e desligou todo mundo, na hora da retomada, quem é que vai estar na vantagem? Quem é que vai estar na pole position? Certamente aquela que reteve o conhecimento organizacional, porque na hora é como se fosse uma relargada depois do safety car. O outro cara ficou lá atrás, porque ele vai ter que ainda reobter, recontratar, retreinar, repreparar uma porção de gente para ele voltar a estar numa condição minimamente parecida com a que ele tinha no anterior. Eu não estou dizendo que é uma decisão fácil, eu estou só dizendo que isso é um perfeito exemplo para a gente ilustrar o que seria uma decisão exclusivamente de curto prazo e o que seria uma decisão eu olhando o negócio. Então eu vou pegar, bom, o negócio não vai quebrar, nós não vamos fechar. Ok, não vamos fechar? Não vamos. Bom, em algum momento esse trem aqui vai ter que terminar. E eu não vou nem falar em outros benefícios, como, por exemplo, a percepção das pessoas em termos de engajamento, de respeito, etc. E é engraçado que isso daí a gente não pode esquecer que o primeiro princípio era o propósito do negócio, né? Se eu mandar 50 pessoas embora, o quanto que eu afeto da entrega desse propósito, né? A minha capacidade de, a capacidade de entrega. O quanto que eu vou conseguir, o que eu modifico na minha geração de valor. Pensa, a gente poderia ter feito isso e a gente poderia não ter Qualicast no ano de 2020, por exemplo. São coisas que... Você viu a mensagem que a gente leu do ouvinte aqui? Ela falou, não vejo a hora de colocar o Qualiex aqui na empresa. Gente, é óbvio que a gente aqui é uma empresa, a gente precisa vender software, a gente inclusive não vende Qualicast, entendeu? Sim. Não tem demagogia aqui, a gente vende nosso produto que a gente acha ele muito bom. E isso aqui, além de a gente tem a ver com o nosso propósito do negócio, né? Com o propósito da nossa comunidade e do nosso negócio, propósito da ForLogic também. Então... Veja, a gente poderia ficar em 2020 e eu não receberia essa mensagem. Talvez essa mulher não tenha tão engajada, a Ivone, a levar o Qualiex pra ela, porque sumiu, acabou. Então você percebe que começa a afetar a geração de valor, afeta a estratégia, né? Um pouquinho menos ali, talvez afete a supervisão, mas afeta muito a responsabilização pelo resultado, porque... Então, a gente começa a ver que afeta esse modelo que a gente tem discutido até agora. Claro. E é bem isso, né? Quer dizer, aquela ali talvez seja uma assinatura a menos a médio prazo. Exatamente, a médio prazo. E uma tão coisa... simples quanto. Pode falar, amor. E pra essa eu uso a frase do Deming, né? Eu tava falando do Crosby ali, falando de liderança, né? Mas o que o Deming fala, né? Eu acredito em Deus. Por resto, querido, fatos e dados. Saudades fatos, é isso aí. Pra tomada de decisão, né? Que é isso aí. Muito legal. Eu vou trazer o próximo, já que tá muito ligado a isso, Rogério. Você viu que a Muniz hoje ela está fazendo apenas citações, né? Você viu? Cara, é uma biblioteca que anda aqui na empresa. É difícil. O negócio aqui é outro nível, cara. Na verdade... Nós vamos ter que nos puxar para participar dos próximos. Eu chego pra ela e falo assim, hoje vai citar 6 gurus, hein? Se não citar 6 gurus diferentes, eu não vou ficar satisfeito. Fez muitos wallpapers, né? Temos métricas aqui. Muito legal. O próximo do último círculo aqui é o risco da governança, né? O risk governance. Eu acho que aí está muito ligado um pouco menos ao risco do negócio. Governança do risco, né? A governança dos riscos, né? Então, assim, como que você controla... E não é o risco dessa governança que corporativa quem está plantando, né? É a governança dos riscos que você tem para cumprir todo esse propósito, né? Para todo o negócio, né? Não só aquele risco do negócio, da realização do negócio do dia a dia, um pouquinho mais macro. É isso, Rogério?
se a gente lembrar um dos primeiros comentários que eu fiz nesse nosso episódio aqui, eu tinha dito que a governança, por definição, é a forma pela qual o poder é exercido. Se quem está nos ouvindo imaginar uma tradicional, vou pegar um exemplo bem simples, tá, para ilustrar, se imaginar uma tradicional matriz de probabilidade versus consequência, e eu imaginar aqui várias diagonais nesse gráfico, em tese, aquela faixa que é a mais elevada dentro dos níveis de riscos aceitáveis, ou dentro daquilo que é o apetite ao risco da organização, que também é definição da instância de governança, a maior faixa dentro do nível aceitável, quem faz o follow-up das ações de mitigação, etc., deveria ser a instância de governança. Então, quando ela fala de governança do risco, é isso. Ou seja, dependendo do nível de risco, até onde as decisões associadas àquele risco precisam escalonar. Para evitar o quê? Evitar que daqui a pouquinho alguma decisão que ela seja extremamente crítica seja tomada por alguma instância, por algum nível hierárquico da organização que não tem exatamente a visão do todo que ele precisaria ter para aquela decisão. Então, por isso que a governança de risco, ela é um conceito tão importante e é o que ela aborda nesse princípio aqui. Muito legal, cara. E quando a gente fala de risco, né, Rogério? Sempre me vem à mente que a gente não espera, né, cara? E a gente às vezes trata o risco como se fosse... Ou a gente trata como se nunca vai acontecer, ou a gente trata como se estivesse acontecendo a todo momento. E eu acho que a gente tem que ter a clareza de entendimento que ele não está acontecendo a todo momento, por isso que ele é um risco, né? Senão seria um fato evidente. Não conformidade. Né? Senão seria uma não conformidade, exato. Mas a gente também não pode pensar que isso nunca vai acontecer. Né? A gente aqui na ForLogic sempre foi uma empresa muito saudável do ponto de vista econômico. A gente não é milionário, mas a gente sempre teve uma reserva. E nesse período que a gente passou da pandemia, cara, foi muito providencial a gente estar organizado financeiramente. Se a gente tá na loucura, cara, vivendo em cima da linha, gastando tudo que entra, pensa o que teria acontecido com o negócio. A gente talvez não tivesse condições, né? Se a gente não tivesse gerido esse risco. E o Rogério, vamos chegar num acordo entre nós aqui. Quem que imaginou uma hecatombe dessa? Ninguém imaginava. Não tá falando de risco de ninguém, cara. Entendeu? Assim, a pior das hipóteses é, puxa, tem um mês ali que tem 30% de inadimplência. Um mês, né? Isso. Agora, o negócio que aconteceu ali não foi surreal. Legal, vamos pro próximo item. Deixa eu puxar aqui. Peraí. Pausa, porque os caras estão soprando no meu ouvido aqui, Rogério. Falou no ponto. Falou no meu ponto aqui, ó. Falou no meu ponto aqui, que você fala demais. Já tá com 1 hora de episódio. Mentira, ele falou de mim aqui, mas tudo bem. Eu perdi a figura, achei de volta. Beleza, é que eu tava mexendo aqui e perdi a figura, mas eu voltei. Continuando agora, a gente vai falar de outro item que tá ainda, é o penúltimo nesse último círculo concêntrico aí de fora, que é a responsabilidade social, né? E é legal essa norma trazer isso, né, cara? Não sei o que você pensa disso, Rogério, mas eu acho que a gente tem que falar disso com um pouco mais de consistência. Então, o que esse item traz para a governança do negócio? Veja, dois comentários, né? Primeiro, daquelas 2 trincas que a gente mencionou lá no início, uma delas é o ESG, né? O S é exatamente a responsabilidade social. Para quem depois tiver a oportunidade de dar uma olhada na norma, vai ver que lá, já desde as definições, diversas definições que ela apresenta, elas têm origem na ISO 26000, que é exatamente a ISO de responsabilidade social. Nenhuma organização que pretenda sobreviver a médio, longo prazo, ela consegue ter sucesso nisso sem ela ter um relacionamento adequado com a sociedade, com a comunidade onde ela se insere. O relacionamento tem que ser saudável, aquela comunidade tem que gostar de ter aquela organização ali. Por quê? Porque senão muitas coisas podem acontecer. Eu me recordo que há muitos anos atrás eu tinha a oportunidade de acompanhar um processo onde havia até uma audiência pública para decisão sobre autorizar ou não uma duplicação de uma determinada planta, e a própria comunidade negou. Então, você imagine, inclusive pensando em termos, sei lá, de potencial de geração de empregos e tal, mas você imagina como é que era o relacionamento dessa organização para que aquela própria comunidade onde ela estava inserida preferiu mantê-la do tamanho que ela já tinha. Responsabilidade social, muitas vezes é importante que a gente diga isso, né? Em nenhum momento a gente está necessariamente colocando que isso signifique paternalismo, doação, coisa que valha, né?
eu gosto muito de uma definição que o próprio prêmio americano da qualidade, o Malcolm Baldrige, ele trazia até poucos anos atrás, que era dizer que, em muitos casos, é colocar a nossa principal competência a serviço da comunidade. Então, veja, você mesmo já citou várias vezes, né? De uma certa forma, o Qualicast é uma maneira da gente fazer isso, né? Tanto aqui na TSG, pequenininho, quando ela me libera para eu participar, quanto da ForLogic, naturalmente, quando vocês dedicam aí todo o tempo, a infraestrutura para editar e publicar isso. É isso, é quando eu coloco a minha principal competência ao serviço de desenvolver a sociedade. Isso é o princípio básico dessa responsabilidade. Então, eu tenho que ter essa interação saudável, digamos assim. Muito legal, cara. E faz muito sentido isso pra mim, viu? Até você ver, quando ele fala no princípio, na norma, que ele até fala que o corpo de governança ele tem que garantir que as decisões vão ser transparentes e alinhadas com aquilo que é esperado, né, pelas expectativas sociais mais amplas, né? Então, assim... Isso. Sabe, tem que ser transparente e alinhado com isso, né? Eu não posso destruir o ambiente onde eu estou. Não é só o meio ambiente, o ambiente onde eu estou. O ambiente. Então, muito legal. No contexto de sociedade, né? A gente não está falando... É o contexto de sociedade. Muito Vocês viram agora, a gente teve as companhias aéreas transportando, voltando para a questão pandemia, né? Transportando gratuitamente vacinas. É isso, eu pego qual é a minha principal competência, como é que eu posso ajudar? Pô, eu sou bom em transportar, eu sou bom em logística, então eu vou transportar. E eu não vou entrar nesse mérito agora, mas é um contrassenso, né? Porque na época que a gente adotava aqui o MEG como um dos modelos de negócio, o MEG não aceita que eu utilize minhas competências para fazer ação social. Ele fala que isso não é uma ação social. Ele fala que... Ele aceita, mas isso é outro papo. É outro papo. Aceita, é outro papo. A gente pode difícil, outra hora discutir. É uma briga com isso. Mas de fato não é o MEG. Isso é a nossa leitura. A nossa leitura, a gente enxerga como se esse benefício secundário ele fosse o principal. Por isso que eu fiz questão de fazer referência ao modelo americano, embora eu esteja muito longe de ser americanófilo, mas especificamente esse ponto eu acho sensacional. Lá, o modelo diz o seguinte, não tem nada mais nobre que você possa fazer do que você colocar a tua principal competência a serviço da sociedade. Mas só por curiosidade, tá? Nós já tivemos, eu posso até contar isso em outro episódio, nós já tivemos premiada no Prêmio Nacional da Qualidade aqui no Brasil, cuja principal elemento de responsabilidade social dela era ensinar gestão a organizações similares. Tá? Isso é muito então, legal. É possível. Então, é possível. Por quando a gente pensa nisso, né, faz muito sentido isso que você trouxe, né, Rogério? A gente pensa, eu poderia fazer... eu gravar esse podcast aqui, pode apoiar as organizações que nos procuram e as pessoas que nos procuram. Então, é uma coisa que contribuir. E não tem nada de errado não tem nada de errado em fazer isso, né? Não vende isso, a gente sabe que a gente quer um dia ser reconhecido por isso, mas não pelo que a gente ganha de dinheiro com o podcast, sim pelo que ele gera de retorno para as pessoas que ouvem. Mas é isso. Não tem nada mais nobre que isso. Quando você coloca a sua competência em serviço, isso é melhor, com todo o meu respeito, eu não estou querendo dizer que isso não teria valor, né? Até porque isso aí você poderia ter outros benefícios, né? Mas aquelas questões das doações, falando português bem claro, aquilo ali é muito bom só para você tirar a tua culpa, né? Então você assinou o cheque, então eu tô limpo. Né? Isso aí. Na realidade, no nosso caso aqui, colocar conhecimento disponível de uma forma absolutamente democrática, aberta e transparente é muito nobre, né? Legal. Vamos pro último já, porque a gente já tá estourando o tempo desse podcast para variar, né? Antes que nos cortem. Antes que nos cortem, vamos desligar a chave da firma. Vamos desligar a luz geral, derrubar o disjuntor aí. Vai derrubar o disjuntor. O último aqui é viabilidade e performance através do tempo, né? Eu acho que isso aqui é a perenidade do negócio, né? Não sei como é que vai ser traduzido, mas vai ser a viabilidade do negócio ao longo do tempo. Ele se manter perene ao longo do tempo, é isso? Porque é isso mesmo, né? Aquilo que a gente vem insistindo já algumas vezes, né? Essa abordagem de governança e o foco dessa instância, tenha ela o nome que tiver dentro da organização de quem está nos escutando, é eu enxergar essa organização como um negócio viável a médio e longo prazo e não apenas no curto. Né? Então, aí ela coroa estas provocações com estes 11 princípios para que qualquer organização, de qualquer porte, de qualquer segmento, possa fazer as suas análises, suas reflexões, seus gap analysis, quem sabe, né? E ver o que ela pode aprimorar. Porque uma coisa que é muito interessante ver essa abordagem aqui é que poucas coisas são mais trágicas do que o fim do negócio, né, cara? Porque olha quantas pessoas são impactadas, né?
todo o corpo de colaboradores. Vamos pegar uma empresa pequena, vai. Uma empresa que faz cachorro quente, tem 4 colaboradores num bairro aí de Porto Alegre, onde meu querido Rogério mora. Entendeu? Você vai falar, não, gente, são 4 pessoas. Não, peraí. Às vezes tem o dono e a esposa que trabalham lá, já são 6. Claro. Dessas 4, pode ter 2, pelo menos, são arrimo de família. Pô, então já tem mais 2 ou 3 em casa. Isso. E os clientes ali que já gostavam daquele produto ou que consumiam aquilo que faziam. Almoçavam ali, que era mais fácil na hora sabe, para não precisar ir para casa na hora do almoço, eu podia almoçar ali e ficar mais barato. Então veja quantas pessoas são impactadas. O fornecedor do pão, o fornecedor da salsicha. O governo que recebia o imposto, entendeu? As empresas que forneciam insumos. Isso mesmo. Então, cara, o fim do negócio é um negócio trágico, cara. Eu acho assim, que toda vez que o negócio quebra é uma perda, entendeu? Porque a gente perdeu. Muito grande. A gente perdeu. Então, muito grande. É claro que essa é a dinâmica de uma sociedade de livre mercado, né? Mas, pô, se a gente conseguir perenizar o negócio ao longo do tempo, ele se desenvolver, gerar renda. Imagina cumprindo esses princípios ainda, entendeu? Apoiando a sociedade, entendeu? Cuidando dos riscos. Poxa, a gente vai ter um negócio que, cara, sensacional. É verdade. Muito bem, Rogério. Pra gente encerrar esse episódio, e toca o sino aí que a gente vai ter que gravar outro, sabe? Como 37 mil, porque não deu pra falar tudo, cara. A gente não saiu da figura. Tudo bem que a figura é a norma, né, Rogério? Acho que aqui a gente é o coraçãozão, né? É a visão geral da norma. E é importante citar que essa norma não tá no anexo SL, né? Não tô falando besteira não, né? Não. Ela não está no anexo SL porque ela não é uma norma de sistema de gestão, é uma norma de diretriz. Sistema de gestão, exatamente. Ela é uma norma diretriz de governança. Não é um sistema de gestão de governança. Muito bem. É isso aí, então ela é uma norma que não está no anexo SL, por isso ela é um pouquinho diferente. Eu quero falar, agora a gente falou desses círculos concêntricos, né? Mas tem aqui Serginho Malandro pra vocês. Tem mais um círculo por fora, o Rogério falou que eram 3, mas é o círculo das saídas, né? O que esses os outcomes. O que esses 3 círculos que a gente citou, começando pelo propósito, o segundo círculo que é a geração de valor, estratégia, accountability e... Me esqueci o outro de novo. Eu nunca vou lembrar desse cara aí. Supervisão. É que o Demi falou tão mal de supervisor no Sai da Crise que eu limpei da minha mente. Ele fala mal. A tradução morre os caras da supervisão. Entendeu? Supervisão. E depois a gente vai pra... Você pode usar surveillance em francês, fica bonito também. Os franceses não gostam de mim. Eu ofendo muitos franceses, não gostam de mim. Depois a gente tem o último círculo de fora, que é engajamento das partes interessadas, liderança, dados e decisões, riscos, governança de riscos, responsabilidade social e a viabilidade do negócio ao longo do tempo, né? Então, isso. E depois, ainda fora disso, ele fala assim, beleza, o que tudo isso tem que gerar? Tudo isso tem que gerar... 3 coisas. Vamos lá, Rogério, começa aí, vai. Fala o primeiro aí. Primeiro é comportamento ético. Rapaz, já não deu no Brasil. Já pode cancelar. Assim. Podemos encerrar, então? Dá sim, cara. Tem que dar, claro cara. que dá. A gente faz essa piada com o brasileiro, mas a gente sabe que é na França que isso acontece. Aqui no Brasil, a gente... Não, brincadeiras à parte, é desnecessário. Os franceses nunca vão ouvir o Qualicast. E depois eu receber um áudio de um francês naturalizado me xingando, tenho certeza. Pois A gente brinca, mas comportamento ético, Rogério. Isso tem que ser uma saída de uma governança uma boa abordagem de governança. Legal. Que todas as nossas pessoas estejam agindo, estejam se comportando de acordo com aquilo que a gente considera que é o esperado, né? Isso, sem sombra de dúvida, é um dos outcomes, é uma das saídas esperadas dessa abordagem de governança. Legal. Qual que é o próximo aqui? O próximo depois de desempenho eficaz. Eu queria até colocar eficaz, né? Eu não sei se vai ser efetivo. É eficaz mesmo. Effectiveness é eficácia que a gente tem traduzindo, né? Effectiveness, né? Isso aí. Então vai ser performance eficaz, né? Desempenho eficaz. Né? Então, ou seja, a gente tem que... É a capacidade da gente entregar o que se propôs a entregar. Então, ou seja, não é para abraçar árvore. Se a Monize tem as metas dela, ela vai entregar as metas dela. Eu creio. Vai ter que bater.
Eu recebo a palavra do profeta aqui. Profeta Rogério. Meu Deus do céu. Vai ter que bater. Ela tá melhorando. Ela tava só citando gurus, agora ela já citou. Agora tem uma Bíblia. Conforme vai chegando o fim do mês, ela vai no começo do mês só Demi Cross. Vai chegando no final do mês, ela começa pra Jesus, daí ela vai pros profetas, Pedro, Paulo. Ela vai citando todo mundo, porque daí a coisa vai apertando, é mais na fé mesmo. Então, uma coisa que a gente tá falando aqui, né? Então, além de ser ético, a gente precisa ter um comportamento ético, a gente precisa dar resultado. Porque senão também fica naquela maconha, né, Rogério? Não, beleza, tá sendo ético, mas a gente não vai garantir ela ao longo do tempo, porque ela não se sustenta, né? Não se sustenta. É isso. Nenhuma organização, mesmo a organização sem fins lucrativos, ela não se sustenta se ela não estiver operando verde. Ponto. Isso é matemático, não tem o que discutir. Nenhum ser vivo sobrevive no vermelho. Ponto. Não faz muito sentido pra mim isso, pelo menos. Legal. E a última coisa que tá ali, que até é difícil de traduzir, né? Que aqui tá Responsible Stewardship. O que esse stewardship é uma administração responsável. Mas administração responsável. Se a gente é que ela não é, né, management. A gente não usou essa palavra, né? É a administração como um todo. Isso, obviamente, é intencional. A administração como um todo, né? A forma de eu gerir tanto do próprio conselho, quanto dos executivos, quanto dos demais níveis de liderança, esses caras todos vão ter uma administração responsável, vão praticar, né? Uma administração responsável. Então, essas são as três saídas esperadas: o comportamento ético, o desempenho eficaz, entregar e ter uma administração responsável. Uma gestão que seja coerente e responsável, né? Muito legal, cara. Isso. Aqui a gente tem... Poxa, se a gente tiver isso, né? Se a gente tiver um resultado adequado, uma empresa ética, uma administração responsável, acho que tá bom, né? Ter implantado essa norma aqui. É um bom caminho, né? É um bom caminho. E o que é muito legal é que tudo isso, a gente, quando fala das saídas, né, começa até a fazer mais sentido os outros princípios, né? Que ele tá sendo construído... Quando a gente fala ali, né, do comportamento ético, se tá claro para todo mundo quais são os comportamentos que ele deve ter, obviamente eu vou conseguir monitorar e atuar nesse comportamento para que ele realmente seja ético, né? A performance, quando a gente fala de geração de valor, estratégia, supervisão, responsabilização também, não tem como dar errado, né? Tipo, esforço e resultado, né? Administração responsável também, quando fala de viabilidade, governança. Então, acho que fecha o círculo mesmo. A norma tá muito legal, cara. Muito legal mesmo. E tem um detalhezinho legal para quem daqui a pouco for ter contato com a norma, né? Que para cada um daqueles 11 princípios, ela tem uma estrutura em 3 pontos, né? Um é um princípio, que é o resumo do princípio. Depois, um racional, quer dizer, qual foi a lógica pela qual se chegou nele. A racionalização daquele princípio, né? Isso. E o terceiro são aspectos-chave, tá? Então, para cada um daqueles 11 que a gente comentou aqui, muito resumidamente com você, quando você tiver acesso à norma, você vai ver que em cada um ela abre nesses 3 pontos. Ô, Rogério, nesse sentido, para fazer um gap analysis é extremamente simples, né? Abrindo uma aspa bem grande, né? Assim, claro, a gente fala assim, mas em relação a outras normas, esse gap analysis ele tá muito evidente, né? Você vai pegar os princípios-chave e validar com o princípio principal se tá cumprindo ou não, né, os aspectos-chave das práticas ali, vai validar isso, cara. É muito legal mesmo. E ela é uma norma bem simples de ser entendida, né? Nesse sentido, com essa figura. É verdade. Ela é profunda, mas ela não tá difícil. É, muito legal. Bom, a Monize acabou de fazer o resumo, não sei se vocês perceberam, Monize, que a gente fez o resumo. A Monize fez o resumo agora, né? E pra gente encerrar esse podcast, antes da gente ir pros agradecimentos, eu queria que, Monize, puxa aquela última pergunta da pauta que eu acho que faz muito sentido aqui. Tá, nesse cenário que a gente tá vivendo agora, né? O mundo VUCA, volátil. Daqui a pouco inventa outra sigla. Vamos até lançar o podcast já lançou outra, né? Já inventaram outra sigla. Qual que é a importância de seguir esses princípios ou adotar esses princípios da 37.000? De uma certa forma, né, minha querida Monize, até quando a gente usou aquele exemplo ali que o próprio Jason tinha provocado, né, de decisões de curto, médio e longo prazo, e que eu emendei ali falando, né, da gente estar melhor preparado para a retomada, eu diria que faz todo sentido, né, e a gente pode usar até aquilo ali como uma resposta
a essa tua bela provocação, né? Quer dizer, aquelas organizações... E veja, eu reconheço que até por uma razão ou outra o sujeito tivesse que tomar aquela decisão. Eu não estou aqui julgando, fazendo juízo de valor de nenhuma decisão tomada, tá? Mas eu estou falando especialmente daquelas que tinham opção, né? Aquelas organizações que fizeram uma tomada de decisão exclusivamente baseada no curto ou curtíssimo prazo versus quem tomou decisões numa perspectiva mais de médio e longo, não há a menor dúvida que quem tomou a decisão olhando o médio e longo prazo, agora que a gente está paulatinamente retomando, esse cara vai se dar muito melhor que o seu competidor. Até porque, né, Rogério, quando a gente fala do mundo VUCA, né, para quem não conhece as siglas, eu acho que você acabou de chegar de Marte, né, porque todo lugar que se abre tem alguém falando disso, mas eu entendo, às vezes o cara não frequenta as mesmas rodas, né, que a gente frequenta, mas o VUCA é volátil, incerto, que é uncertain, e complexo e ambíguo, né, basicamente isso. Isso. No mundo desse, decisão de curto prazo te leva pro buraco. Porque claro, se ele é complexo e ambíguo, se você não tiver o mínimo de coerência no trilhar, né? Você não tiver um propósito claro, e lembre que o propósito é o princípio 1. Então ele te ajuda a se manter longe da ambiguidade, né? Ele te ajuda a transitar pela complexidade, né? E a volatilidade, você vai ter que ser forte o suficiente, né? E você tendo resultados consistentes ali, você vai ser forte o suficiente para passar por isso, né? Claro. A gente falou do mundo bunny também, né? Que daí ele tá falando basicamente de ser frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Eu realmente concordo muito com essa, quando a gente fala do bunny, do incompreensível, porque a gente não consegue entender como que o número de doenças relacionadas a comportamento tem crescido, doenças mentais têm aumentado, a gente sabe que é por conta do celular e das redes sociais e a gente continua usando. Daí você fala assim, cara, isso é incompreensível, porque não faz nenhum sentido. Não fecha. Né? Então não fecha e a gente... É uma loucura, assim, do ponto de vista prático, é uma loucura. E, de novo, se você tem uma estrutura um pouco mais robusta, onde você coloca a tua organização dentro dela, fala, agora nós vamos trabalhar assim, né? A gestão vai responder para isso. E o cara vai querer fazer 1000 coisas, você vai falar assim, não, espera, isso é ético, né? Isso aqui, você está tratando a ansiedade, você está tratando a fragilidade do negócio, né? Peraí, não é qualquer coisa que vai derrubar a gente, porque as nossas saídas aqui são saídas éticas, ó. Entendeu? A nossa gestão aqui é uma gestão forte, profissional, né? Então a gente consegue transitar melhor. Então, quando a gente fala de ter uma norma de governança, para mim, inclusive, eu acho que é o que a gente precisa para sair um pouco da maluquice, sabe? Negócio muito... Sabe, ficar dando raquetada, a bolinha vem e você devolve. Jogando tênis, a bolinha vem e você devolve, mas você não sabe muito bem para onde, para que lado. Isso acho que coloca a gente num prumo, não coloca, Rogério? Com certeza. Ela te dá uma perspectiva, né? Você consegue acalmar um pouco, né? Deixar baixar um pouco a poeira e olhar, né? O teu horizonte está lá, o meu norte, o que eu quero é ir para lá. Né? Eu posso até ter que, no curto prazo aqui, fazer pequenos ajustes para um lado ou para o outro, mas eu tenho que saber para onde é que eu estou indo, né? Se isso aí não estiver claro, meu amigo, não tem gestão que vai resolver, né? Não tem gestão que salve, né? Não tem ISO 9001 que dê jeito no teu negócio. Não tem isso, né? Na face da terra. E é muito legal, fazendo uma conexão, né? Quando a gente fala, ó que legal, quando a gente fala de ISO 9001, né? A pessoa sempre se bate lá com o contexto da organização. Pensa, se você tiver uma norma de governança trabalhando... Putz, cara, o teu contexto, você tá nadando de braçada, né? Claro. Você tá nadando de braçada. Então, você vai vendo que as coisas vão se fechando. E uma coisa que eu acho legal quando a gente fala de norma é que as normas, quando elas são aplicadas de maneira coerente, né? Você pegando as que fazem sentido pro seu negócio, você ter 3 normas não significa 3 vezes mais trabalho. Às vezes é 1 vez e meia, né, o trabalho de implantar uma só, né? Porque você consegue aproveitar muito do que está ali dentro. Muito legal. Verdade. Muito legal ter você com a gente até agora, ouvindo o QualiCast com o Rogério Meira. O Rogério, que ele é basicamente o Zacarias aqui dos nossos Trapalhões. Né? Ele é o cara que chegou por último, mas que não dá pra fazer sem mais já o nosso podcast. Você sabe que o Zacarias foi o último que chegou, né? Você sabe, então assim... Sim, Agora o cara me pegou de surpresa, né, Moniz? Essa eu não sabia dessa analogia fantástica. Não, mas eu estou considerando que ela é elogiosa, hein? Ela é elogiosa, porque era o mais engraçado, e você logo aqui é o que tem mais conhecimento, então tá inclusive, várias semelhanças, a ausência de cabelo e várias outras. Eu não vou citar todas aqui, mas assim, essa brincadeira veio agora, porque um pouco também tem disso.
Foi um insight momentâneo. E o ouvinte, ele só... eu posso ouvir o ouvinte batendo a mão na testa. Por que ele faz isso, né? Tá Esse jeito, né? Por que ele faz isso? Mas é muito legal ter você ouvindo a gente até aqui. A gente tá falando de uma norma que apenas pessoas que realmente entendem gestão e a importância dos negócios na humanidade vão ter interesse em implantar, porque é uma norma que garante a perenidade do negócio ao longo do tempo. Então, estamos falando da ISO 37000, que foi lançada agora em 2021, em setembro. E, Rogério, muito obrigado, viu, cara, por você vir falando com a gente até aqui. Cara, é uma aula sempre, é muito legal poder conversar contigo sobre isso, né, Muniz? É um prazer, eu adoro participar dos Qualicasts com você. Espero que eu continue mantendo aí o meu recorde, quem sabe, né? Será uma honra. Senão o recruta aqui, ele vai colocar uma risada do Zacarias agora. Ele vai colocar porque, assim... Entendi. Em algumas intervenções vai entrar aquele efeito... Exatamente. Porque, cara, a gente brinca, né? Mas você é o cara que foi mais convidado até agora exatamente pela sinergia. Porque para gravar com o Qualicast tem que ter duas coisas. Aqui no Qualicast, pelo menos, né, Muniz? Isso. Conhecimento, não dá pra vir aqui pra falar água, então tem que ter, já tenho eu e a Muniz pra fazer isso. Então, hienas já temos nós, então tem que ter conhecimento e tem que ter ritmo, né, cara? Que podcast sem ritmo fica chato. Não funciona. E a cada Qualicast, ele fortalece o papel de professor, né? Eu sempre saio assim, tipo, nossa, né, aprendi um monte nesse Qualicast aqui. Mais uma aula. Poxa, que legal, obrigado. Vamos coração, lá. Obrigado mesmo. Mas é verdade, Rogério. É um prazer gravar. Corações. Corações, né? Corações. Uma coisa que eu queria falar é que se você não acompanha o Qualicast ainda nas plataformas, né? Você pode procurar no Spotify, no iTunes. Você pode também ouvir pelo navegador, se você se odeia, né? Você pode fazer isso. Você pode, tem sempre essa opção. Por que eu falo pra você baixar no celular e ouvir, ou sincronizar ele offline? Porque você pode fazer isso correndo, lavando louça, lavando roupa, fazendo as crianças dormir. Eu escuto podcast às vezes quando eu vou fazer as crianças dormir, então dá pra fazer desse jeito. E você pode, ou então acessar o site qualicast.com.br, você pode mandar e-mails pra gente no contato@qualicast.com.br, ou então mandar pra gente mensagens em áudio, né, Muniz, que você sempre insiste pra que chegue. Fala o número aí, Muniz, que você que fala esse número só. 43998220077. É isso aí. E você pode seguir sempre o Rogério Meira, né, nas redes sociais, né, Rogério? Rogério Meira, né? atsg.com.br, atsg.com.br, tem canal no YouTube, temos Instagram, @TSG Brasil. Estão por aí. Estão por aí, né? A Muniz e Carla nas redes sociais, @Muniz e Carla, o seu nome é artístico. E também real, é o nome artístico e real. E o Jason AB, né, que é de abobado. Não, mentira, é Jason Aranhard Bastiani, não é de abobado. Apesar que eu seja, não tem nada a ver, mas tem. Então fica aí pra você decidir o porquê do AB. Pode seguir a gente no Instagram, LinkedIn, a gente tá sempre por aí, né? Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui, né? Já agradecemos ao Rogério, agradeço a todo o time que faz o Qualicast funcionar. O depoimento de hoje que chegou para nós é muito legal, apesar que ele veio escrito, mas é muito legal ver que as pessoas estão esperando, né, para fazer negócio com a gente, porque eu escuto o Qualicast. Eu fico feliz, eu realmente fico feliz, porque claro que eu quero fazer negócio, eu vivo disso e não tenho nenhuma vergonha disso, mas é muito legal ver que a gente conseguiu cativar as pessoas fazendo o que a gente faz, né? Muito bom. Beleza, Muniz? É isso, né? É isso. Vamos colocar uma frase aqui pra gente terminar. Então, uma frase... Eu gosto que aqui na pauta eles querem frase inspiradora. Quem disse que tem que ser inspiradora? É só uma frase boa. Mas tudo bem, depois eu brigo com a pauta aqui, que é o seguinte. Há 3 tipos de empresas. Empresas que tentam levar os seus clientes para onde não querem ir. Empresas que ouvem os seus clientes e depois respondem às suas necessidades. E empresas que levam seus clientes para onde eles ainda não sabem que querem ir. É uma frase do Gary Hamel. E eu deixo ela com vocês. A 37.000 dá para ajudar a fazer esse último item da frase dele. Um grande abraço, valeu. Até mais. Falou. Tchau.